Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória, que felicidade, irmãos, estar aqui mais uma segunda-feira, amém? Segunda-feira passada foi uma bênção, e essa segunda eu creio que também será. Terça-feira será uma bênção. Terça-feira passada foi uma bênção, essa terça será uma bênção. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Abram vossas Bíblias. Dá certinho. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Se tudo der certo, a gente vai ler o capítulo todo, tá? Se tudo der certo. Se tudo der certo e todos a gente ler o capítulo todo, então estaremos acabando em poucos dias, em poucas terças-feiras, esse estudo abençoado sobre o livro de Apocalipse. Lá no banco você vai poder dizer que não só leu todo um livro da Bíblia, mas você meditou em cada versículo da Bíblia. Você entendeu cada parte, porque é o que eu também acredito, que cada um que saiu daqui entendeu aquela mensagem, e se não fez perguntas depois é porque aquilo cravou no coração, amém? Hoje não será diferente, oh glória, aleluia. Apocalipse 16, e a palavra de Deus está assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Meus irmãos, o início do dia do Senhor, hoje nós temos o telão, Isaías capítulo 6, verso 1 e 2. Vou ler, perdão. 16. Eita glória! No ano em que morreu, Isaías, desculpa, 61, 1 e 2. Falei 6, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Abra aí Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. A integração é minuciosa e extraordinária. Olha agora Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Vamos ler toda a igreja comigo? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cadê a vingança? Jesus errou? Não. É porque o tempo de Jesus não era para ele trazer a dor, sofrimento antes do tempo. Era para resgatar aqueles perdidos. Aí, como código, o ano aceitável do Senhor. A vingança do Senhor viria, tá? Olha a continuidade. A única diferença gritante é não dizer do dia da vingança, da ira, porque desse dia Deus sabe. Abra aí Marcos capítulo 13, verso 32. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho
não pare. Mateus 24, 36. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. João verá esse dia chegar, o momento da ira de Deus ser derramado sobre os ímpios. Meus irmãos, esse é o dia, esse é o momento em que a igreja vai ser vingada. Cada ação, cada pensamento, cada atitude. Irmãos, nesse dia, é particular meu, mas eu quero ver o rapaz, no início da minha fé, que jogou café em mim, lá no Ponte Sarzedas, lá atrás da Ponte Sarzedas, ele jogou café em mim. Irmão, eu já perdoei ele, mas eu tenho certeza que ele não se converteu, porque ele é judeu. Então, se ele fez na antiga aliança, e ele fez isso comigo. No grande dia, se ele não se converter, ele participará desse dia da vingança. Aquela pessoa que te apontou, que te criticou, que não mudou o seu coração, esse vai ser o tempo em que Deus derramará a sua unção de ira, a sua unção de dor aqui nessa terra. E essas taças, elas já estão sendo preparadas para poder acontecer a ira de Deus, meus irmãos. Nessa introdução eu gostaria que você entendesse. Eu venho falando há muito tempo para a igreja: fique firmes, não pare, não desista, continue, na sua pouca força, continue, não desista, não pare. No final de cada mensagem, de toda terça-feira, era essa mensagem: não pare, não desista, continue. Oh glória, se está passando por luta, passe pela prova dando glória a Deus, passe pela luta dando glória a Deus, porque esse dia vai vir e esse dia será fatídico, irmão. Não terá mais a misericórdia, não terá mais o tempo da graça, não terá mais a misericórdia do Senhor, haverá apenas as taças da ira de Deus. Que nós venhamos a estar firmes para não participar desse tempo aqui. É pior que a grande tribulação, porque na grande tribulação ainda vai dar tempo de se arrepender. Nesse período não dá mais tempo de se arrepender. Amém, igreja? Amém. Versículo 1: ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Provavelmente Deus pôs este momento, pois ele é dele, uma ordem expressa. Este momento será totalmente diferente das outras ações, pois nas outras ainda haveria uma chance de salvação. Agora não mais, por mais duro que seja, é o momento da vingança. Romanos capítulo 1, verso 18. Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Repare bem que ela tem um direcionamento. Repare bem que a ira de Deus é sobre toda a pessoa que é ímpia, a pessoa que não crê, a pessoa que não acredita. Ela vai também na pessoa, nas injustiças dos homens, mas que detém, que busca para si, em verdade, quer transformar a verdade em injustiça. Então hoje nós estamos vendo que tudo é liberado, tudo pode. Nesse dia não haverá mais isso. Nesse dia, neste momento, tudo isso que nós estamos passando de luta, irmão, vai se acabar. Vai não, irmão, não é só doença, não é só vício, não é não. É aquelas atitudes que vêm contra. Olha, irmão, é só você olhar o que está acontecendo, não só com o Brasil, mas com o mundo. Como as coisas de Deus estão sendo colocadas em escanteio. E o ser humano está entrando na apostasia do Senhor, se afastando da presença de Deus de uma forma muito rápida. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos já se esfriou. Não é vai se esfriar, não, já se esfriou. Nós sabemos que a pessoa que está fria na fé, ela já faz parte dessa frieza. Aquela pessoa que ela não está contínua na presença,
ela já faz. Eu não estou falando de vir para o culto, estou falando de ter uma mente totalmente transformada, porque eu posso estar no culto, mas a minha mente está nos meus problemas, mas eu posso estar nos meus problemas, mas com a mente no nosso único Deus. Depende de você, depende de mim, irmão, não depende de mais ninguém. Sabia que nem a desculpa, aquele irmão me tirou da presença, aquela palavra me tirou da... Isso tudo não vai adiantar de nada. Vai ser você e Deus naquele grande dia. Não tem escapatória. Romanos 14, verso 12, por favor. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai ter essa não. A nossa irmã falar para a filha, a minha filha aqui, ela é mulher de Deus, e ela, através dela, eu vou. Não vai adiantar não. Não vai adiantar não, Ivanilda, chegar, é o meu pastor, Gustavo, ele é cheio de Deus, o pastor, ele falou, não, ele vai responder por ele, você vai responder por você. Elisa, não vai adiantar, falar, minha mãe ora lá, Senhor, olha, minha mãe não vai adiantar, é você e sua mãe lá. A vida ministerial é isso. Olha só, Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Oh glória! Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Marca, viu? Marca aquilo que vai te matar amanhã. Marca, não brinque com essas palavras, tá? Marca aquilo que vai te matar amanhã. Que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. O que é a afeição desordenada? É fazer academia demais, é se embelezar demais, é tentar fazer as coisas demais, afeição, tá? Desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, olha só o que Deus ele fala. Esse tempo, se você for analisar, ele já chegou. Quantas pessoas são mais? Eu não estou falando da pessoa não se embelezar, eu não estou falando da pessoa ficar bem, fazer a sua academia, não, pelo amor de Deus, cuida do seu corpo, cuida da sua aparência, não exagere, não faça além da conta. Não perca tempo além do que ele é. Não faça algo, por exemplo, academia, antigamente fazia 50 minutos, hoje demora 2 horas, 3 horas lá, toma café, janta lá, almoça lá, e faz, e acontece, e a oração, e o jejum, e a busca da presença de Deus. Não dá para fazer um, e porque vai acabar deixando o outro, não dá para servir um Deus, e deixar o outro, um vai se zangar. Então, quando está falando sobre a ira, ela ser descarregada, é nessas pessoas que não tem mais a afeição ou olhar para Deus, não foca mais em Deus, não tem mais o coração para Deus, já está vivendo dentro da apostasia nos dias atuais. A apostasia dessa época, ela vai ser total também, mas nós podemos aqui agora tratar o coração, a alma. Não deixar que coisas pequenas tirem da presença de Deus, palavras tirem da presença de Deus, olhares tirem da presença de Deus. Não, irmão, você tem a oportunidade hoje, agora de mudar. Fábio, mas para mim é difícil. O que é difícil para você? Conte seus problemas aos santos. Fale suas aflições àqueles que podem te ajudar. Não vai para qualquer pessoa não, mas vai para aquela que é de oração, aquela que te dá um bom conselho. Porque senão a ira de Deus vai vir, irmão. E quando ela vir não tem mais jeito, não tem mais escapatória. Versículo, entenderam? Versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós aqui nas últimas terças-feiras falamos como será essa marca, como hoje a humanidade ela está pronta para essa marca. É duro dizer, mas a maioria dos cristãos também estão prontos para a marca.
Poucos cristãos vão escapar dessa marca, irmão. Quando eu falo que está pronto, é na questão de tipo, se não marcar, não vai poder comer, não vai poder beber. Aí muita gente vai falar aqui, vou comer, vou beber. Deus vai me perdoar no grande dia, perdoou o ladrão, por que não vai me perdoar? Cuidado, irmãos. O problema está na intenção. Quando nós fazemos as coisas, qual é a intenção que nós estamos fazendo? O primeiro é uma chaga má e maligna. Essa taça atinge primeiro quem tem a marca da besta e adoraram a sua imagem. Será um juízo direto, representando consequência físicas graves, lembrando a praga do Egito. Os selos e a trombeta foi só 1/3 da humanidade. As taças não, é um juízo total. Com relação à chaga, provavelmente serão úlceras. Porque com a marca da besta, lembram que Jesus disse aos discípulos, abra aí Mateus capítulo 16, verso 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eita Jesus. Lê, consegue pegar aqui para mim? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Obrigado, Lê. Deus abençoe. Se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Obrigado. Está falando de João, que está narrando Apocalipse. Jesus estava dizendo, enquanto estava em terra, o que ia acontecer, como ia acontecer, e ainda disse, vai ficar ainda alguém aí para ver quando eu estiver voltando. Isso é muito forte, irmão, para mim e para a tua vida. Lá em Marcos vai dizer o mesmo texto, Lucas vai dizer o mesmo texto. Citações de alerta para tomarem a decisão aqui em vida. Não adianta depois. Não adianta depois. Tem que ser agora, o momento é agora. Pastor? É interessante esse texto, né, que fala a respeito de nós perdermos as nossas vidas por amor a Ele. É tão complicado porque existem muitas pessoas que têm perdido muitas das vezes as suas vidas, renunciado a certas situações e não tem sido por amor a Ele. Aquela pessoa literalmente não está nem quente, não está frio, está morto, e tipo assim, poxa, mas eu não tenho frequentado lugares cristãos, eu renunciei, eu deixei de ser quem eu era, mas infelizmente não está, literalmente por amor a Ele. No domingo, acho que se não me engano, no domingo retrasado, o pastor Fábio trouxe um ponto interessante, que nós sempre falamos assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós não damos continuidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam conforme o seu espírito, né? Então, tipo assim, é tão complicado porque quando a gente observa isso, nós vamos ver por crente, pessoas que têm participado de cultos, doutrinas e tudo mais, mas não têm literalmente perdido a sua vida por amor a Ele. Tem perdido a sua vida, mas não por amor a Ele. Isso é até entendido de uma forma, pastor, que a pessoa, eu estava esses dias falando com algumas pessoas e vendo a gravidade que está do conhecimento. Estava ontem na segunda-feira, eu até peguei um pedaço e apliquei ontem no ensino, que a maioria das pessoas conhece Jesus por ouvir falar, mas quando vamos entrar num debate para defender a minha fé, ela não consegue achar o versículo bíblico, ela não consegue achar a história bíblica, não consegue aplicar, e isso me causa um pouquinho de medo, porque o mundo está debatendo se Jesus é real ou não, se Deus é real ou não, e a igreja está omissa.
Tem um ou outro que ainda consegue debater. Eu vi agora, recentemente, uma pessoa de um outro gênero, ela falando assim, não, essa historinha aí de Jesus, mas explica agora uma coisa para mim. O mundo foi criado mesmo em 6 dias, e aí a pessoa emudeceu, ela ficou parada. Ela não teve argumento de dizer para aquela pessoa, ou pelo menos defender a sua fé. Então ela não tem como morrer por amor a Cristo, porque ela nem conhece direito a palavra que ele deixou. Amém? Então, venhamos a ter um entendimento, tá? Eu anotei e eu vou falar no final de cada verso uma consequência, tá? Não terá misericórdia. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Essa é a segunda taça, direto no mar, atingindo a substância essencial para a vida. Não a única, mas talvez a principal. O ecossistema marinho atingido, os recursos da terra, relembrando a praga do Egito, atingindo toda a idolatria humana. Irmão, toda a idolatria nasceu crendo que o rio que eles ali serviam, eles eram como se fossem deuses. Então, quando Deus, a taça da ira de Deus vai atingir a água, é para já eliminar aquilo que os homens acreditam que vem algum tipo de divindade, algum tipo de poder. Então ele já está matando, eliminando todo tipo de autoridade espiritual que há no mar. Só você lembrar que o Leviatã, quando ele subir, quando ele se levantar, vai ser do mar. O dragão, quando se levantar, também da terra, vai ser sempre dessa parte a qual nós temos da matéria. Vai surgir e dali vai se restabelecer ou estabelecer na terra. Agora, Deus está mandando eliminar uma parte fundamental de idolatria. Não terá misericórdia. Amém, igreja? Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Como a terceira taça em rios e em fontes de água, como os que tiveram a marca da besta e adoraram. Essa ação resultou na morte de muitos. Agora a conta chegou para eles e será terrível. Meus irmãos, por que as fontes? Para eliminar qualquer tipo de vestígio, qualquer situação que possa levar a adorar. Agora sim você vai entender que a sua adoração é importante. Aqui você vai entender o quanto você adorar em espírito e em verdade é importante. É importante você fazer essa mentalização de que quem você está de verdade adorando. Se há você mesmo, se há as pessoas, se há o que você ganhou de benefício, ou a Deus que te deu fôlego de vida, ou ao Deus que te fortaleceu quando você precisou, ou ao Deus que te curou quando você estava doente, ou a Deus a qual te deu a salvação eterna, ou a Deus, irmão, é aqui neste momento que nós veremos quem é de verdade o verdadeiro adorador do Senhor. Quando Jesus, rapidamente lê agora, capítulo 4 de João, a partir do versículo 5. João 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Estava o que, irmãos? A fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, aceitou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem realmente te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço
cordeiro ele cobra o dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que solte para a vida eterna. O que Deus está fazendo agora é eliminando qualquer tipo de vestígio de uma adoração contrária. O que Deus está fazendo agora é quebrando todo tipo de armadilha que Satanás poderia fazer com os homens. Agora ele está dizendo assim: acabou, já era, você não tem mais onde ir, para onde correr, oh glória, e o nome do Senhor será glorificado, e não terá misericórdia. Aleluia. Amém? Quer falar, pastor? Eu acho que esse sentimento, né, ele é tão forte. Eu lembro quando minha mãe infartou pela segunda vez, isso me marca, né? Porque eu lembro que eu estava lá na mesa de casa, meu pai estava chorando, meu pai estava com uma latinha de cerveja na mão e falava assim, né, pai? Se Deus der mais uma oportunidade, eu vou servir, eu vou adorar. E aquela fala dele, se Deus der mais uma oportunidade, no caso com a tua mãe, né? É tão angustiante porque a gente dorme e a gente acorda falando assim: será que o Senhor vai dar mais uma chance? Será que o Senhor... E isso vai corroendo por dentro. É uma preocupação e tudo mais. E para honra e glória do Senhor, Deus deu essa chance. E nós estamos aqui adorando. Eu fico imaginando esse sentimento, né? Tipo assim, poxa, quando a gente fala, aproveita a oportunidade, vamos aproveitar, a gente não leva tão a sério assim, então, né, nessa palavra de aproveitar mesmo. E aí parece que quando a gente passa por momentos como esse, entre a vida e a morte, que foi o caso que nós passamos em casa, se o Senhor der mais uma chance, eu vou, é muito dolorido, é muito forte, assim, é um sentimento horrível, mas temos que aproveitar. Eu acho que o ser humano, acho que é todos, tá? Tem um código de Deus. Porque assim, vem a oportunidade e é utilizado esse código para poder falar assim: não, eu ainda tenho mais uma possibilidade. Às vezes vai a idade, às vezes é a força, às vezes a pessoa ela consegue abrir portas. Então isso vai fazer é um código. Que ele fala assim: sabe quando você tem que pegar a lotação e você precisa do bilhete único? Aí você vai e passa, tem crédito, você vai lá e passa e segue a sua viagem. Acredito eu que é assim com Deus. A vida está aí, Deus fala: não, vem para cá, vem comigo. Ele fala: não, peraí, ainda tem crédito aqui. Passa e continua, passa e continua. Mas vai ter um dia que não vai ter o crédito, aí vai parar, vai ficar pi, e aí vai falar: não, você tem que voltar lá e vai ter que buscar crédito. É por isso que eu quero falar, melhor você estar na casa de adulto do que a casa de a festa. E aí quando, tipo assim, poxa, no dia do luto, eu vou dar um exemplo, por exemplo, pastor Bruno, que um dos amigos que nós perdemos recentemente. Quando a gente olha e viu naquele dia, aí a gente olhou o congresso das irmãs de uma forma diferente. Aí a gente olhou o congresso da mocidade de uma forma diferente. Aí aquela mensagem que foi que ele ministrou no congresso das irmãs, no congresso da mocidade, a gente começou então a mastigar aquela mensagem de uma forma diferente. Porque, tipo assim, acabou. Acabou. E se gravou, ainda tem a oportunidade de ficar ouvindo. Agora e se não gravou? O pastor Luiz Antônio é o pastor que faleceu lá no acidente da TAM. Irmão, pensa no homem falar do acidente da TAM, acho que quase um ano antes, e profetizar a própria morte. E olha o que ele fala. E ele estava dormindo, ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor levou ele até o momento que seria um ano depois para a sua morte. E ele chega num lugar, está tudo pegando fogo, tem um monte de corpos assim enrolados. Aí depois tira ele dali, leva ele para o céu, e ele começa a falar: irmão, eu não queria voltar. Eu queria continuar no céu, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. E aí ele emenda: irmão, olha um pouco mais, chore um pouco mais, quebrando um pouco mais, porque aquele que prometeu que vai vir, ele voltará para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Irmãos, isso não é brincadeira.
Isso não é brincadeira. Parece que está demorando. Para quem está ainda com o coração na terra, ele está demorando para vir. Mas para aquele que almeja o céu, é mais um dia mais perto de chegar na presença de Deus. Amém? Versículo 5. Irmão, não esquece, tá? A pergunta, faz assim que daí eu paro e aí, igual o pastor, já está na bênção. Ô glória. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e santo és, porque julgastes estas coisas. O anjo das águas, um ser celestial que tem autoridade sobre os rios, as fontes de água na terra, confirmando que toda a criação está no controle de Deus, louvando a Deus, dizendo: justo és tu, reconhecendo essa ação não é arbitrária que Deus estava fazendo, e sim justa. Irmão, uma das coisas que nós temos que entender é que parece que a gente sempre quer mais uma oportunidade, como o pastor Gustavo falou, a gente sempre quer mais uma oportunidade. Seja, você está trabalhando, aparece uma vaga para você melhorar de cargo, você quer aquela oportunidade porque você já está lá. Você talvez não se preparou, não estudou, mas por você ter muito tempo, você quer estar lá. A mesma coisa é a vida com Deus. Às vezes nós temos tanto tempo na casa de Deus que a gente acha que já tem uma legalidade para errar, uma legalidade para exagerar, uma legalidade achando que a nossa oportunidade ainda está por vir. Não, a oportunidade já foi dada 2000 anos atrás. A oportunidade de ser diferente, antes de você nascer, você já tinha sido escolhido por Deus para estar aqui essa noite hoje. Aleluia! Quando ele estava naquela cruz e disse: tetelestai, está consumado, oh glória, foi para mim e para você ter essa oportunidade hoje, oh glória, e para poder morar com ele no céu. Esse anjo que estava nas águas, espera aí, Fábio, anteriormente Deus mandou a taça para destruir, mas tem um anjo que tem o poder. Por que até agora ainda não se levantou? Por que até agora ainda nada aconteceu? Nós aqui estudamos sobre a região, aqueles anjos que ficam sobre Israel, sobre cada lugar. Em cada lugar, em cada território tem um anjo que guarda aquela região. Esse anjo estava ali agora glorificando a Deus, falando: não, o que você está fazendo é justo, o que o Senhor está fazendo não é arbitrário, eles merecem tudo o que estão passando. O anjo está glorificando a Deus, o anjo está adorando a Deus, o anjo está falando e exaltando aquele que é digno, irmão, e nós vamos entender porque ele é digno para poder julgar dessa maneira e de uma maneira muito forte. Versículo 6, desculpe, não terá misericórdia. Aleluia. Versículo 6, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A lei do retorno, ou tudo que planta colhe. Abra aí, lê. É extenso, mas vamos ler. Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao 10. Aleluia. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, meu Deus, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Porque se alguém cuidar de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aleluia. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Espera aí. Mas prove cada um a sua própria obra, irmão. O que está dizendo aqui? Olha para você. Eu não vou olhar para a Elisa, eu não vou olhar para o pastor Arnaldo. O pastor Arnaldo já viveu, eu vou olhar como exemplo. Não a obra dele, não a obra da Ivanilda para... Ah não, olha, a Ivanilda está fazendo demais. Ah não, a Ivanilda está fazendo de menos. E nisso julgar, colocamos julgo, o Lucas está fazendo demais. O Lucas está fazendo de menos. E colocamos julgo desigual. Não, olha para si. A obra está fazendo, você mesmo está fazendo a obra do Senhor. E terá glória só em si mesmo, e não em outra pessoa. Ó, continua.
Senhor, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Glória. É o que eu estou tentando fazer. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia! Tenho glória a Deus por isso? Aleluia! Irmão, esse texto em Gálatas, eu poderia entrar pela história aos Gálatas, né? O quanto eles eram pessoas insensíveis, e esse texto é para quebrar aqueles que se converteram e continuavam insensíveis à sua conversão. Mas esse texto vem para este momento, porque é isso que nós deveremos ser no dia que Ele voltar. É isso que nós deveremos estar fazendo quando Jesus voltar. É isso que nós seremos quando Jesus voltar. Não tem como nós sermos diferentes. Ah, Fábio, mas eu não consigo estar no culto. Eu quero colocar uma coisa na mente de vocês. Vocês podem cultuar a Deus no lugar que vocês estiverem. Vocês podem falar, abrir, se não a Bíblia, a sua vida, e ali pregar o Evangelho, independente de estar sob 4 paredes e um altar. Ele deu essa legalidade, não haverá mais lugar, não é no Monte A, não é no Monte B, não é no Moriá, não é no Monte dos Ímpios, não, é em qualquer lugar que o coração está quebrantado em espírito e em verdade, ali você está sendo servo do Senhor. Não, mas as pessoas falam, não vim para as 2 horas de culto, aí eu estou em falta com Deus. Irmão, você está em falta com Deus se você não coloca Deus na sua primazia do seu dia. Você já está em falta com Deus por não é só não colocar um louvor, é não respeitar aquele louvor, adorar o Pai em espírito e em verdade. Já está em falta com Deus. Já está em falta com Deus quando você não para 5 minutos do seu dia para ler, meditar a palavra do Senhor. Já está em falta. Não é só vir no culto. O culto é para a gente agradecer a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Isso foi feito no culto. Primeiro individualmente, depois coletivamente, todos juntos numa só comunhão. Aonde nós esquecemos disso? Aonde foi que eu e você esquecemos disso? Esse tempo vai chegar, irmão. Esse tempo do versículo 6 vai chegar. Além do retorno, tudo que planta nós colheremos. Não tem jeito, não teremos outro momento. O tempo é agora, a oportunidade é hoje, pois Deus não perdoará os ímpios. Que são os ímpios? Aqueles que não acreditam, aqueles que depositam a sua vida em só coisas materiais, aqueles que depositam, tiram a glória de Deus e dá glória aos homens. Conquistou o carro, olha só, eu trabalhei, eu suei, olha, eu conquistei. Esqueceu que quem te deu a vida foi Deus. Quem te deu a força foi Deus. Quem te deu a inteligência foi Deus. Quantas pessoas estão assim, irmão? Já estão fora há muito tempo, Irmão, o que eu mais vejo quando vem contar um testemunho de vitória, e tem que contar mesmo, eu conquistei, o apartamento conquistei, mas a primeira glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é a Deus. Não é dos homens, não é da sua luta aqui é para ir para a eternidade. Enquanto está aqui, vai conquistando, mas o seu lugar é o céu, eu creio nisso. O meu lugar também é o céu, não é aqui. Quer falar, pastor? O senhor poderia falar um pouco a respeito dos domésticos da fé, mas principalmente os domésticos da fé? Porque a gente bate sempre naquele texto de Hebreus, né? Que fala que é para nós vivermos em paz com todos e a santificação, sem a qual não verás a luz. Esse texto de Hebreus está dizendo de uma vida contínua, tá? Com qualquer ser, em qualquer lugar, de qualquer forma. Vou dar um exemplo, Daniel. Daniel chega na Babilônia, ele chega lá e ele, no seu coração, não vou me contaminar não.
Então ali no meio da bagaceira toda ele foi referência, ele continuou sendo. Então ele foi essa essência de Hebreus. Esse doméstico da fé, o que o doméstico faz? Alguém sabe o que o doméstico faz? Cuida do quê? Da casa, né? Então se o doméstico cuida da casa, é aquele que tem o zelo, aquele que tem o cuidado, aquele que faz, aquele que age. Vou dar um exemplo. Fabiana nos recebe muito bem lá de sexta-feira, doméstica da fé. Então, no dia que também tiver fazer alguma coisa, eu tenho que olhar para o que ela faz. A Ivanilda aqui, ela faz o bolinho, ela faz tudinho, os quitutes aqui para abençoar. Aí, o doméstico da fé, aí você está passando uma luta e de repente vem uma irmã, vai lá e posta algo para fortalecer o doméstico da fé. Então, aquele que vive e que trabalha dentro do reino de Deus, esses são os domésticos da fé. Por exemplo, se chegar no mundo, a pessoa a gente tem amigos que não são cristãos. Aquele amigo que não é cristão, a primeira coisa ele faz igual os amigos de Jó. Eles criticam, eles apontam, cadê seu Deus, cadê isso? E os domésticos da fé, não, Deus vai agir, creia que Deus vai operar, creia que Deus vai fazer, não esmoreça a sua fé. Estes são os domésticos da fé. Então é a gente fazer o bem para todos e especificamente mais para os domésticos da fé. Primeiramente para eles, por quê, Elisa? Porque assim, o que acontece? Tem uma mãe que é convertida e um pai que não é convertido. Então, só que a mãe, a esposa, ela edifica o marido. As ações dela edificam o marido. E se o marido é e a mulher não é, as ações do marido edificam. Então, quando você faz para os seus pais, você está honrando pai e mãe, que é mandamento divino. Agora, quando é uma pessoa fora, quando uma está precisando de uma cesta básica, outra está precisando de uma cesta básica, a primeira coisa é para aquele doméstico da fé. E depois você vai correr atrás para aquela, mas o primeiro seria esse. Seria aquele que está junto com você nessa jornada até a eternidade. Então, quando ele está dando esse conselho, aí lembrando que por causa do pensamento dos Gálatas, tá? Eles tinham coração insensíveis. E aí veio essa palavra para poder eles entender a viver em comunhão com os irmãos, tá bom? Só para a gente não confundir, achar que é generalizado. Pastor Tá? Fábio trouxe isso esses dias no IBD, né? Pastor Fábio. O Fábio está na comunhão. Amém? Mais alguma? Alguma pergunta? É justamente por conta dessa questão da gente viver em paz com todos, as pessoas têm uma interpretação diferente, sim, né? E aí eu falo porque eu já passei por algumas situações aqui interessantes. Uma vez pediram uma cesta básica, solicitaram uma cesta básica, e aí nós entregamos essa cesta básica. No mesmo período, uma outra mulher solicitou também a cesta básica. Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que está acontecendo, de repente, poxa, a gente faz uma visita. E essa mulher da cesta básica, ela olhou e falou assim, não, eu quero fazer. Inclusive, eu sou espírita, faz sentido eu querer uma visita de vocês. Tá bom, amém, tudo certo. Na semana seguinte, a primeira semana do mês seguinte, ela falou, e a cesta básica lá para e é o mesmo período que estava. E é interessante porque a forma que foi nos abordado, tipo assim, independente se ela é de outra religião, a gente tem que fazer o bem, porque a gente tem que ter comunhão com todos. Nós temos que viver em paz com todos, porque senão a gente não vai ver a Deus e tudo mais. E é engraçado porque existem pessoas que estão perdendo a identidade de ser de fato servos do Senhor, por colocar isso na cabeça que tem que viver em paz, perdendo a identidade. E como eu acho que esse exemplo, para mim, foi um dos melhores exemplos que o senhor deu, a questão de Daniel. Estava num lugar, poxa, por mais que o lugar está corrompido, por mais isso e aquilo outro, a minha identidade eu vou zelar. Mas não, se for necessário viver em guerra, com aquele que quer guerra com a gente, vamos viver em guerra. E é isso aí, tá tudo certo. Difícil é entender quando Jesus chega para cá. Ele veio para todos, certo? Alguém crê que Jesus veio só para alguns ou veio para todos? Para todos. Todos? Tem que ser unânime, todos? Um, dois, três, mas e por que para aquela mulher cananeia ele dificultou a bênção dela, para a filha dela? Naquele momento não era para ser uma festa, era o evangelho para eles. Mas ele não veio para todos? Sim. A gente tem que sempre entender por que Jesus, quando chegou no templo, ele arrebentou com tudo o templo.
Ele nem se importou com o sacerdócio, nem com os levitas, com os doutores da lei. Ele foi lá e falou, porque a casa do meu pai, porque viver uma vida justa, às vezes vai fazer com que aquela pessoa que vive errada, ela tem que chegar a isso. Cada mulher cananeia, por isso que quando ela usou a fé, isso chamou a atenção de Jesus. Qual? Pode falar? Pode terminar. Não, pode falar não, pode falar. E eu acho que até nessa questão que o pastor levantou, até o próprio versículo de Hebreus 12, 14, ele mesmo responde por si só. Porque é seguir a paz com todos e a santificação. Não tem uma distinção de tipo assim, segue a paz e se der a santificação. Não. É seguir a paz com todos e a santificação. E ser santificado é isso. É a questão de Daniel, é a questão de José, quando foi para o Egito, quando estava preso. Estava preso, mas não fazia parte da prisão. Tá vendo, velho? Fala quem está com você. Fica enrolando aí. Amém? Mas eu pergunto, todos entenderam? Amém? Nós estávamos no verso 6, né? 7 agora. Vai para o 7, né? Isso. Não terá misericórdia, só para não esquecer, tá? Oh, glória. Verso 7. Ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então a glória que deram de Deus foi aqui da terra, o anjo no mar, e lá no céu também deram glória a Deus, tá? Um anjo no céu também reverenciou a ação do Senhor, pois todo o céu tem acompanhado a trajetória da humanidade e visto a injustiça dos homens. Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Então ele está confessando o seu pecado, Davi, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. O meu erro, o seu erro, tem gente, deixa eu ver se eu posso falar isso, tem muita calma, porque às vezes você vai conversando, você vai conversando nos bastidores, um assunto que é muito peculiar, e aí você depois vai postar e tal, tem que tomar, hoje em dia tem que tomar cuidado. Eu creio que eu posso falar. A pergunta foi essa para mim. A pessoa que toma a ceia do Senhor, ela pode estar em pecado tomando, ou ela pode ela mesma tomar a decisão para não tomar? E eu falei, qual que é o texto que Paulo fala para a pessoa que ela tem que olhar para onde? Aí ela, para si mesma. Ali está o segredo. É lógico que tem que tomar em pecado, é lógico que tem que tomar sem estar em pecado, é lógico isso, mas cada um tem que olhar para si mesmo, porque lá, como eu falei em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si, não tem jeito. Então, o que é a ceia? Isso é maravilhoso. A ceia do Senhor veio como símbolo de memorial do que Jesus fez. Quando nós participamos, ceamos, cremos o que Ele fez. Morreu, seu corpo foi estilhaçado e o sangue se derramou. Então, quando eu participo, eu falo, reconheço o que Jesus fez na cruz. Se eu estou em pecado, então, foi pelo meu pecado que Ele foi, então, Ele foi em balde, Ele foi em vão. Então, eu estou, nem ligando para Ele. Se eu estou no que eu estou lutando para a minha vida justa, então eu estou falando o que Ele fez serviu para mim, para a mudança da minha vida. E agora, quando eu escolho não tomar? Alguém tem coragem de responder? Estou negando o sacrifício dele. E quem, quando negar aqui na terra, quando chegar no grande dia, ele negará também. Olha o peso que é quando a pessoa toma uma decisão por si de não tomar, de não cear. Olha o peso que a pessoa está tomando, ela provavelmente está perdendo a salvação dela, só por ela não tomar. Porque se naquele tempo não tomou e Jesus voltou, já era. Ela acabou de confessar para a igreja, para o mundo, que ela não acredita no que Jesus fez. Eu não vou tomar. Eu falei palavrão, não vou tomar. Eu briguei com o marido, não vou tomar. Eu falei isso com a vizinha, não vou tomar. Irmão, olha os motivos, tudo carnais. E aí acaba levando aquilo da questão de que o sacrifício foi em vão. Foi em vão. Tipo assim, não é suficiente para pagar pelo meu erro. Isso mesmo. O sangue do cordeiro inocente não é suficiente. Isso mesmo, Lucas. Isso, cara.
Pode falar. Eu já conversei com pessoas que uma coisa é, eu pequei, me arrependi, e aquela ceia geralmente aquele dia é maravilhoso, né? Porque Jesus perdoa meus pecados, é a coisa mais linda. Glória. Só que tem aquelas pessoas que não estão arrependidas e não querem tomar porque eu não me arrependo, eu vou continuar e ela tem esse, e eu acho difícil a gente falar assim, não, mas toma, porque eu sei, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Mas ela não está arrependida, ela quer sair daqui e continuar praticando. Ela não vê a hora de terminar o culto para ir lá praticar. Sim. Então é aquela coisa, né? Realmente a gente tem que olhar para a nós. É muito difícil tentar ajudar nessa hora, porque vai muito do coração da pessoa. Isso mesmo. A gente não tem como entender realmente, ser individual, no momento de olhar para si, não tem jeito. E mesmo que seja coletivamente, para que daí venha a parte dele aqui, ó, para que seja justificado quando falares e puro quando jurares. Vai ser exatamente para isso, Fabiano. Não vai ter um meio termo. Não, vai ser as obras que eu fiz, por isso que é pela graça, não é pelas obras. Eu estou fazendo um estudo para novos convertidos com a igreja, e eu estava falando sobre dízimo. Deixa eu ver se essa parte eu posso falar também. Vai ser feio. Dá uma briga aí que eu não tenho. E aí, um dos fundamentos da igreja moderna, neopentecostal, é dizer que quem não der o dízimo é ladrão. Olha só, porque está lá em Malaquias, é ladrão. E o texto em Corinto que fala assim, que o ladrão não herdará o reino, coloca aqui então, já que você está roubando a Deus, não dando dízimo, você é ladrão. Se você é ladrão, você não pode subir. Só que o texto não está dizendo isso. Ele está falando que é ladrão, que rouba sim, porque lembra quando eu falo da cultura do momento do templo, no tempo de Malaquias, o povo não estava nem aí para a obra. E quem que deveria pisar no templo? Alguém lembra quem deveria chegar e pisar no templo? Lembra, Lucas, quem era? Desculpa, não entendi a pergunta. Quem deveria pisar no templo? Quem estava por vir para pisar no templo? Então o templo tinha que estar construído. Quem que deveria pisar no templo? E aí não estava pronto. Então Deus foi olhar. Quando olhou os corações, estava todo mundo olhando para você e falou: opa, vocês estão me roubando. Vocês estão tirando aquilo porque ele vai vir e não vai ter um lugar para ele pisar. Então aí vem a profecia para chacoalhar. Não para uma situação para lá no futuro a pessoa perder a salvação. Aí vai ter um problemaço. Eles vão ter que responder para onde foi o ladrão da cruz. Porque não deu tempo de dizimar. Não deu tempo. Entendeu a lógica? Então é uma loucura pegar um texto isolado e querer aplicar como doutrina. E ainda coloca como uma doutrina de salvação. De salvação, que é pior ainda. Aí anula a graça, que é pior ainda, anula Jesus. Que Jesus não está lá, está descrito. Aquela cruz era para Barrabás, que representa nós. Aquela cruz era maior que Jesus, aquela cruz era diferente de Jesus, mas ele assumiu. Ele pegou para si toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. E ele ali venceu o pecado, venceu a morte, para nos dar a liberdade, para a gente ir para esse céu. Aleluia! Rapaz, mas um pouquinho eu pulo aqui, ô glória! Eita, essa aula está uma bênção. Pode falar, Lucas. E um ponto também na questão dessa questão específica do dízimo. Obrigado. O pessoal pega muito na questão do dinheiro. Mas se formos levar o pé da letra, nós estamos roubando no tempo, nós estamos roubando na dedicação, porque o dízimo é de tudo. Então, se é de tudo, é do tempo também. É isso mesmo. Se é uma regra, se nosso dia tem 24 horas, é no mínimo 2 horas e 40 com Jesus. Se a gente não está dando, a gente está roubando. Até também. isso está sendo roubado. Então a nossa vida com Deus, ela tem que ser exemplar para quando chegar esse momento. Ela tem que ser contínua para chegar neste momento. Mais uma vez, continuidade. Eu nunca vou só exemplificar a pessoa cultuar. Como eu disse, o culto é desde a hora que nós acordamos, a hora que vamos dormir. Pastor? Eu posso falar um pouquinho a respeito da questão do dízimo também, porque a gente está no final do mês, a gente vê a questão do relatório. É interessante que o maior índice do fato do aumento do dízimo foi de pessoas dizimistas. Literalmente, quando eu e Letícia, a gente fecha a boca. A gente não fica batendo, você tem que dizimar, e tudo mais. O glória de Jesus é aqueles que de fato reconhecem essa questão da graça e tudo mais. E é tão forte porque eu vim de um lugar, há
qual se não fosse um dizimistas? Era disciplina. Só que não era disciplina, você era perguntando, era assim, ei, Gustavo, Letícia, Joaquim, Maria, isso vai notar. Não pode estar barrado dos trabalhos desse mês. Então eram citados os nomes, e aí todo mundo entendia que não, eu não posso dar autoridade para a Letícia, eu não posso dar autoridade para o Gustavo. Inclusive, é um ato da questão do dízimo, mas eu vou dar de repente outro exemplo. Afinal, a Letícia ficava o ano inteiro sem ver o pai dela. E no final do ano era o único mês de dezembro que ela poderia ir para a casa do pai dela na Baixada. E todo o mês de dezembro a Letícia era disciplinada por ela não participar da Santa Ceia. Então ela não participava da Santa Ceia, então para quem não vou falar para a igreja aqui, a Letícia já tomou muito banco, tá, gente? Todo mês de janeiro a Letícia estava disciplinada por não participar da Santa Ceia. E era dessa forma. Letícia, fulano, citando, está disciplinada. Agora eu posso falar uma coisa para você, se Jesus volta, ela solta, tá? Sim, Porque é a escolha dela. Não, na verdade, era 30 dias. Então, assim, mesmo se eu voltasse hoje, a ceia fosse amanhã, mais um mês sem. eu tinha que Mais ficar um uns mês 30 sem. dias. Só participava em fevereiro. Isso. Sem comentários. Não precisa. Mas é difícil, né? Infelizmente, você vê que hoje se tem, tomando os dados cuidados também, você tem muitos nomes aí que são relevantes de grandes denominações, trazendo uns assuntos que você olha assim e fala, meu Deus, por que isso? Se a gente matou tanta gente no passado por conta de vestimenta, por conta de costume, e a gente, em vez de amadurecer nesse ponto e aprender, a gente está querendo resgatar isso de novo. Cara, é terrível. Mas aí com a falsa santidade. É terrível. Uma falsa santidade. Porque você pode ser santo com a vestimenta com pudor adequado para o calor, você pode ser santo, não tem essa não. Eu costumo dizer sempre que, como a falha está na carne, então vai pecar aquele, vai pecar essa, vai pecar geral, não tem jeito. Eu vim de uma igreja que, antigamente, né? Bem antigamente, quando era criança, que a mulher não podia raspar as pernas. Era banco sério. Então, mas hoje você ainda tem algumas, dados os cuidados, algumas igrejas que ainda preservam esse costume e colocam até como uma doutrina de salvação. Isso. Até como uma doutrina de salvação. É aquela missionária, né? Para na santidade. Fabiana? Não é nem tanto sobre doutrina, mas como abraçar uma pessoa e acolher sem aprovar o pecado. Porque a gente acaba, por querer eliminar o pecado, elimina a pessoa junto. A gente não separa o pecador do pecado, então a gente acaba excluindo tudo, tirando do caminho. Não sei se existe uma receita para isso ou alguma orientação. Como acolher sem passar para a pessoa, dizer, porque a preocupação é com a pessoa, não é em ser contaminado, pelo amor de Deus, nem proteger o ambiente. Mas como eu te acolho sem dizer que você está certo? É um pouco difícil, porque a gente no acolhimento dá a entender que a gente está aprovando, não, continua assim, está tudo bem, o importante é o coração. E na verdade não é isso que a gente quer falar, a gente quer corrigir. Na verdade é assim. É complexo, sim, é lógico que é muito complexo, mas Jesus deixou, João vai deixar em João 8, ele vai deixar um exemplo, acho que se fosse uma luva encaixava aqui, a mulher pega no ato adulterando, porque a própria lei mandava mesmo apedrejar ela, a lei, ela determinava isso, não tinha como ela correr, mas tinha umas coisas que Jesus viu, que é o que nós deveríamos fazer. É aí que está o segredo. Por exemplo, quando trouxeram aquela mulher, tinha que trazer o marido e quem foi pego no ato adulterando. Então eram mais 2 pessoas faltavam ali. Essa pessoa que pegou tinha que ser o marido, não poderia ser. O Arnaldo veio, eu traindo a minha esposa, e ele vê, passa adiante, leva a pessoa que estava comigo, mas não me leva. Não ia adiantar de nada, porque a lei só determinava dessa forma. O que fizeram? Mentiram, trouxeram ela como se eles tivessem pego no ato. Então Jesus agora ele vai dar um tempo, um período, um processo para os pensamentos começar a subjugar. E vai usar a palavra, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Porque a palavra é quem liberta.
A palavra, quem sabe, por isso que o conhecimento da palavra, ela vai ganhar anos-luz, vai tirar uma distância anos-luz do problema, porque você tem a palavra, você sabe, aquela pessoa está cheia de pecado, mas eu tenho que amar ela. E mesmo que ela fosse inimiga, eu também tenho que amar. Então essa de conhecer a palavra, já te quebranta para chegar nela. Quando chegou nela, pode ver, ela está lá, jogada, tal, jogaram as pedras. O que Jesus fez? Foi até ela. Ela não veio até Jesus, Jesus foi até ela. É o gesto, é a atitude. Aquela pessoa vai ficar para o resto da vida, ela vai falar assim, nossa, aquele dia eu fui abraçado, aquele dia eu fui abraçado. Não olhou o meu defeito, olhou a minha alma. E aí sim, a partir dali começa um tratamento, começa uma postura, começa uma atitude. Onde errar, não é acusar, ó, você está errando, faz assim que é melhor, ensina no caminho. Quando fala da criança, está falando no geral, irmão. O que Jesus falou para nós sermos? Como criança, todo mundo como criança, então ensina no caminho. Vem aqui, o jovem, quer fumar uma maconha, você quer fumar, vamos junto ali. Mas antes, vem aqui, vamos dar uma volta ali na Cracolândia, vamos ali na casa de recuperação, vamos ali ver a consequência dessa droga, vamos lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Você está querendo usar? Se vacilar, até eu uso com você. Chegou lá, ele viu a consequência, o cara, não. Porque você está lá no caminho, ele se sentiu acolhido. Tem essa. Eu acho até interessante isso, porque eu lembro que quando dos exemplos assim que eu acho que a igreja inteira viu o processo de libertação foi o Guia e a Graça, né? Sim. E nós abraçamos tudo mais. E eu lembro que eu e a Letícia, recentemente nós fomos falar com ele. E já tínhamos sido libertados, já tínhamos batizado, o Ian já tinha sido ungido. E aí, vamos conversar agora? A nossa conversa agora vai ser um pouco diferente. Poxa, mas por que nós não tivemos essa ideia no início? Porque é o processo. Então, agora vocês estão aptos para ouvir algumas coisas. Inclusive, tem muitas coisas que ainda eles não vão conseguir ouvir. Sim. Da mesma forma, eu tenho aqui o exemplo do meu pai. Eu não posso sentar com meu pai, raramente nós vamos sentar, eu e meu pai, na mesa a gente conversa de diversas coisas. Bastidores de igreja a gente não vai conversar. E meu pai é o diabo. E com o tempo ele vai entendendo algumas coisas e é um processo, é interessante. E aí eu acho que também é interessante também, algo que eu aprendi com o senhor, que vai de uma outra visão que a Fabiana faz, como a gente abraçar esses. E aí também eu acredito que vale muito também como nós se comportar em certos tipos de ambiente. Né? Porque às vezes a gente carrega tanta essa identidade que a gente acaba se tornando uma pessoa ignorante. Por exemplo, o senhor, poxa, eu recebo diversos convites e o senhor fala assim, é para mim de gravata aí? Eu posso ir de boné? Eu posso ir igual aqui, se todos os dias o senhor der de cantar o rap, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai classificar se cantando rap aqui na igreja, vai questionar e tudo mais. Então, é interessante isso, né? A Letícia é aquela, escandalosa. Ela foi pregar esse dia e não podia bater palma. E é isso aí. Então, tipo assim, para nós também é um grande desafio entender isso. Tem lugar que eu vou ter que me impor assim. Ah, não, mas eu aprendi desse jeito. Não, cara. Daí entra na parte da obediência e desobediência. Sim. Aí o negócio é mais pesado. Quer falar? Pode falar. Estamos aqui para aprender. Tem uma outra perspectiva. Eu entendi claramente Sim. sobre o pecado. Amém. É isso aí, glória a Deus. É isso mesmo. Essa história de eu sou muito isso também, né? De estar junto ali e se precisar, eu sei que eu não chão com você, não tem problema nenhum. E agora o que me pega um pouco, que ainda na minha consciência pesa muito, é a questão da negligência. Às vezes eu me sinto negligenciando. Assim, a gente às vezes finge que não está vendo aquilo. E às vezes eu quero uma brecha para falar. Na minha consciência eu falo, será? Acho que eu preciso avisar. E aí me bate um peso muito grande de estar sendo negligente. Você poderia ter dito e não disse. A sensação que eu tenho é que a pessoa está cega naquilo e a vontade é de abrir os olhos e falar, olha, acorda, tá errado. E esse sentimento de negligência. Eu conversei um pouco com o pastor sobre isso, mas é um sentimento às vezes que eu carrego e eu me questiono muito, estou sendo negligente, eu não estou, Senhor me ajuda. Aí, Fabiana, entra em outra questão, na verdade. Aí é para o seu individual.
Eu acredito que talvez esse sentimento é porque Deus quer te mostrar e você ainda reluta para entender. E às vezes não é para entender, é só para fazer. Só fazer. Não parar para entender, será que o que eu estou fazendo é de Deus? Será o que eu tenho que passar? Será? E o será, você mesmo coloca a dúvida no Deus que está querendo que você faça. Vou dar um exemplo. Aquela garota que foi levada como escrava, que alertou a mulher de Naamã, aquela garota ali, normalmente os assírios, eles matavam todo mundo que eles pegavam. Só você pegar a cultura era normal. O que aquela garota estava fazendo viva lá, se ela era escrava? Porque Deus assim queria, para no momento oportuno usar a vida dela para essa questão. Entendeu? Então, quando ela viu o Senhor dela, ela falou, se fosse para o profeta lá em Israel, resolveria o problema dele. E aí resolveu o problema dele. Então, acho que é Deus querendo falar com você e não a preocupação da mensagem que você vai levar para outra pessoa. Para você ter a percepção de Deus. Tem momentos assim que esses dias eu estava orando e veio tanto a nossa irmã Evelyn como a nossa irmã Célia veio muito na minha oração. Mas muito. Quando é isso, é porque está precisando de oração. Aí eu gasto mais um pouco de tempo orando, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Vai lá, toca o coração, fortalece, ajuda. E aí vai indo. E aí eu não vou precisar chegar no ponto, você estava passando por luta, porque eu confiei naquilo que veio no meu coração. E aí acho que é isso que Deus quer trabalhar no seu, você confiar naquilo que veio. Aí você vai ver, você vai soltar, você vai parecer a metralhadora. Deus tem uma serva minha ali, já era. Mais alguma coisa? Lê. Eu esqueci. Irmãos, falta 15 minutos e ainda tem muita lição. A gente ainda está no 7 ainda. Então eu vou tentar ir até o 10, tá? Amém? Amém. Mais nenhuma pergunta? É que era até o 6, porque o 7 vai levar para o 8, que é a bênção está lá do céu, né? Ó, vamos para o 8, só para vocês verem, ó. E o quarto anjo derramou a sua taça entre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Desculpa, tá? Ainda faltou. Deus é dono de tudo, poderá julgar toda a humanidade e não terá misericórdia. 8. A quarta taça atingirá diretamente o sol. E hoje temos uma camada protetora, chamada camada de ozônio, que quando nós vamos tomar o sol ali, acaba vindo a força do sol e acaba dando uma camada na coisa aí, né? Ô glória. Mas o anjo dará poder para queimar toda a humanidade. Ela derramará a taça, e isso fará com que o sol expanda tudo aquilo que ele manda para a terra, e isso queimará a pele dos homens. E vai levando já também para o 9, só para vocês entenderem. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Só que os homens não terão mais um coração aquebrantado, sem anistia para com Deus, mesmo com seus corpos queimando, não glorificarão a Deus, e pior, blasfemarão o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês conhecem pessoas que outrora eram cristãs, eram firmes na presença, e hoje já parece que não são mais, e são até às vezes opositores de Deus. São pessoas que às vezes até contam, não, eu estive lá, eu sei como que é, não, o pastor lá ele rouba mesmo, dízimo, oferta, ele sai com fulano, ele sai com Beltrano, a irmã ali sai com isso, sai com aquilo, tem uns que vai para um lugar e bebe, e bagunça, e isso e aquilo, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Romanos 14:12, cada um dará conta de si. Aleluia. Irmão, sabe qual é o maior problema, irmão? Quando eu me olho hoje, 18 anos de convertido, e eu vou olhando para trás, e quantas pessoas que no início começaram comigo também,
eram talvez até mais fervorosos do que eu, tinha mais conhecimento que eu, tinha mais postura que eu, sempre fui meio maloqueirão, falar na gíria, foi muito difícil até me levantar a diácono, porque eu passava os irmãos assim, o pessoal das antigas, ô irmão, vem para a igreja mesmo aí, está aí no mundão, está se perdendo aí para quê? Vem para cá que é melhor, o barato aqui é bom, irmão. Aí passava os obreiros, tá tudo me olhando assim, Assembleia de Deus, tudo me olhando assim, que é isso, varão? Que é isso, varão? Não, meu jeito de falar com o povo aí, o povo entende dessa forma. Só que eu nunca mudei o meu jeito, o que eu mudei foi minha postura. Em lugares eu vou ter que ter uma postura um pouquinho mais calma, mais tranquila. Em outros lugares, não, é que vocês não me viram pregar no presídio. Esse dia precisam achar, o irmão Fábio desviou. Não, você tá ligado, irmão, você tá ligado que esse que você tá fazendo aí barato é louco mesmo. Ei, irmão, vem para Jesus. O cara fica assim, o cara nunca tem medo de polícia e de bala, mas de Jesus tem medo, tem um temor. Então tem lugar que é assim, e aí você vai olhando nessa vez e fala, nossa, quantas pessoas não só pararam, mas agora blasfemam contra Deus, se afasta de uma forma, cria uma mágoa, cria uma dor tão forte, que agora a ponto de chegar assim, esse Deus não é de verdade, esse Deus é mentira, Ele não resolveu meu problema, Ele não fez isso, Ele não fez aquilo. Agora imagine nessa etapa, a qual vai vir o sol e vai queimar. Alguém já teve queimadura na pele de alguma forma? Teve? O negócio é feio, né? Dói, né? Dói pra caramba, né? Vocês também fez isso? Ou pegaram a manteiga? Eu cheguei a pegar pote de café para tentar amenizar. Meu irmão, que já descansa no Senhor, quando ele era criança, eu fui crescendo e quando ele tirava a camisa, as costas dele era uma pele totalmente diferente. Eu falava, ô Betão, e essas costas aí? Ele nunca falava. Beto, aí um dia eu falei para minha mãe, por que as costas do Beto é assim? Não fala perto dele que ele tem esse trauma, ele tem isso no coração. Aí beleza, ele saiu, eu perguntei a ela, falei, então, eu tinha uma sobrinha que eu considerava como filha, e aí ela foi fazer um macarrão, ele começou a brincar com ela não gostou da brincadeira, pegou a panela e virou nas costas dele. A minha mãe fala que quando levou ele para o hospital, tiraram a pele dele, ele só fechou o olho e fez assim. Aí eu, na minha incredulidade, falei, mentira. Se eu queimei o dedo ali, a lágrima parecia uma cachoeira. Aí falou, não. E aí meu irmão, a vida toda, ele sempre foi muito forte. Até ele falecer, ele tentou lutar contra o câncer, ele vencer ali, mas ele falou, não, vou vencer, vou conseguir conhecer o Jesus. Por que eu estou contando essa história para vocês, irmão? A queimadura dói, mas nessa época, nesse momento, vai ser terrível. Não vai dar para fazer, não vai dar para chorar, vai ser uma dor terrível ao ponto de não chorar, de não fazer mas falar assim, esse Deus, e aí, irmão, a blasfêmia vem de todo sentido. Alguém aqui já se ressentiu com Deus? Já, Lucas? Você mais ou menos pode falar como foi? Se der você falar, vai ser bom. Vai ajudar na aula. Não quer? Luciano, você... assim, na verdade você tenta achar justificativa para algumas coisas, e aí quando você não encontra, você atribui uma responsabilidade a Deus, e é muito difícil, porque se seu coração fecha totalmente, e eu digo assim, no meu caso, muito em si, foi muito na questão do trauma que eu tive com meu pai, né? Então no começo eu atribuía muita responsabilidade a Deus. O pai de todo mundo é bacana, o meu não, por que não? Por que Deus permitiu isso? Mas assim, graças a Deus, Deus teve misericórdia e arrancou literalmente essa mágoa do meu coração. Inclusive veio uma irmã na época e falou literalmente, Deus está arrancando uma mágoa do seu coração. Porque isso vai ser, se não arrancar, isso é pior que um câncer na sua vida. E você morre com isso. Eu por muito tempo também não conseguia olhar para meu pai, falar com meu pai decorrente dessa revolta que eu tinha também, e Deus curou. Mas é muito triste, porque você tenta atribuir a Deus todos os problemas. Você nunca vê, tipo assim, estou passando por isso. Mas você quer colocar para Deus, não é culpa de Deus.
É meio delicado até falar, né? Até eu gostaria de falar. Amém. Fique em paz. É sempre bom falar, tá, Lucas? Mas se não é o momento, Deus abençoe. Fabiana? Mas com respeito, né? Assim, Pode falar. no mundão, perdida, e aí eu olhava para Deus e falava, no dia do juízo, eu tinha essa conversa com ele, eu olhava para o céu, eu falava, Senhor, com todo respeito ao Senhor, o Senhor é soberano, Deus Todo-Poderoso, mas eu falava, eu tinha isso no meu coração, eu falava com todo o meu coração em lágrimas, falava, no dia do juízo, que eu sabia que ia ter um juízo individual, eu ia falar, eu não quis, mas o Senhor não quis. Isso gerou em mim, assim, um ressentimento no sentido de o Senhor não quis. Não fez nada, né? E aí depois, sempre que eu fazia essa conversa com ele, olhando para as estrelas, assim, para o céu, e aí eu falava, vou tentar mais uma vez. Aí não dava certo, porque meu coração não abria, meu coração tudo fechado, eu falava, eu não consigo acessar nada, o Senhor está muito longe. Mas eu vou olhar para o Senhor no dia e vou falar, o Senhor que não me quis, eu tenho certeza, porque no fundo eu queria, mas o Senhor não me aceitava. E aí eu criei esse ressentimento nessa oração. E aí eu estava com a glória a Deus. Ô, glória! Ivani. E aqui encostava demais, e eles encostavam só aquelas escombros assim, eu deitava assim, e os médicos, não, mais de ano, tratando, os médicos não descobriam. E eu logo convertida, né? Aí um dia eu fui no médico pela última vez e ele me desenganou. Falou assim, olha, você não vai tomar mais nada, mas era feio, né? E até eu não tenho pelo nas pernas até hoje, porque eu tenho foto ainda das marcas daquelas áreas, 2 pernas e 2 braços. Aí eu falei assim, aí o médico, eu fui no médico novamente, era direto o médico. Aí o médico falou assim, aí eu vou te desenganar. Isso aí não vai te matar, mas também não tem cura. Não gasta mais dinheiro, porque o que você gasta mais, você está tomando água da torneira. Aí eu cheguei em casa, comecei a chorar, meu marido estava na louça, eu sentava assim na escada do vitrô. Eu comecei a chorar, falei assim, eu não acredito nesse Deus aí, ó, tá vendo? Todo mundo fala que ele cura, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e olha eu como estou agora, o médico me desenganou. Aí o meu marido foi falando para mim assim, ele ainda não tinha aceitado Jesus, né? Aí ele olhou para mim assim e falou, você está vendo o que você está falando? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, você está falando que teu Deus, você não falou que ele não cura? Que você acredita falando que ele não cura? Vê bem o que você acabou de falar. Aí naquela hora assim, eu já entrei para o quarto, já coloquei minha cara no chão e comecei a pedir perdão. Aí veio a ceia, porque na Assembleia, se você falou alguma coisa que não tinha anos, você tinha que pedir perdão, né? Aí quando começou a ceia, eu senti o Senhor falando, pede perdão pelo que você falou. Aí a igreja lotada, estava séria naquele dia, eu falei, até parece que eu vou me humilhar aqui na frente de todo mundo, porque tinha que ter oportunidade. Aí o pastor dava oportunidade para uma coisa que era pedir perdão, né? Só que naquela ceia o pastor não teve oportunidade. Aí eu levantei, fui lá do lado, cheguei o meu pastor, estava o pastor do setor, né? Aí eu contei para ele, aí ele foi lá e falou que eu queria pedir perdão, papapá. Aí eu fui lá na frente, pedi perdão, eles oraram comigo. Da mesma forma que aquela enfermidade, por mais de ano, né, filha? Que aquela enfermidade apareceu em mim, da mesma forma ela foi desaparecendo assim, que um dia meu marido falou assim, cadê a ferida das tuas pernas? Eu falei, é mesmo, foi uma coisa instantânea. Mas eu creio, aí isso aí foi uma missão para a minha vida até hoje. Porque eu usava aquelas meias, porque a Assembleia usava era saia, para ninguém ver minhas pernas, eu usava aquelas meia preta, meia fumê. Quando eu tirava a meia, né, o couro descia junto com a meia assim. Os braços eu usava com roupa de manga comprida, né? Para a honra do nome do Senhor. Esse Deus eu falei. Glória a Deus. Mas isso, hoje eu faço com as pessoas. A Ivani era conhecida, eu passava assim, qual é o nome mesmo da Assembleia? Aquela lá da meia preta. Mas na igreja assim, eu falava assim, não me dá mais Senhor, que essa eu imagino. E não pegava ninguém. Glória a Deus, que pensa. Esse sentimento de cada um de vocês, eu tive, tá? Eu tive esse sentimento
parte da família sentiu isso na pele quando alguns se convertiam e falavam de Jesus para mim. Irmão, era uma risada de demônio mesmo, assim, eu tirava barato mesmo. Ah, para com isso. Ah, então vamos ver se Deus me pegar agora aqui. Vai, vamos ver se ele é tudo isso. Tinha um rapaz que eu falava assim para ele se converteu e veio pregar. Eu falei assim, ó, eu vou acreditar no seu Deus no dia que você pegar a bala, fazer roleta russa, colocar aqui e não acertar. Você vai tem 6 balas, então você vai tentar 6 vezes. Lógico que se ele vai 6 vezes sem tirar, uma ele ia acertar, né? E aí ele nunca teve coragem de fazer. Eu falei, então no dia que você tiver fé para isso, aí eu vou me converter. Mas Mas você fala do ovo, né, pastor? Na faculdade, que ele fala, se o ovo que a gente vai quebrar. sim, a mesma. Deus existe, mas se não quebrar, você vai morrer hoje. Sim, aí o professor já mudou tudinho, não pegou devagar, aí negócio de morte é para outro. Meus irmãos, Ela pediu para mim ter uma memória que nunca saiu do meu. lá vem, pessoal. Meu padrinho na casa da minha tia Exame, eu chegava do culto com a minha mãe, ele falava assim, foi pra igreja hoje? Sim. Seu Deus chorou hoje? Dava risada. Aí a minha falava assim, Noni, um dia eu vou te ver na igreja. Ele falava assim, eu nunca que eu vou pra igreja. E hoje, glória a Deus. E aí eu lembro que esse tempo eu estava conversando com o pastor Fábio, eu falei assim, velho, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu sei que isso nunca vai acontecer, né? Mas se por exemplo um dia você desviar, como que eu faço? Se um dia você parar, o que eu vou pregar para você, sendo que você dá aula, faz tudo, e algo que ele falou foi muito forte, você só fala aquilo que o Senhor fez na tua vida, né? E eu acho que às vezes é tão cansativo a gente ir lá e levar uma palavra, às vezes a pessoa não quer ouvir e tudo mais. Mas esse sentimento, até mesmo quando as pessoas começam a enxergar o que o Senhor fez na nossa vida, talvez a nossa maior pregação vai ser o nosso testemunho. Você pode ter certeza que vai dois pontos. O meu pai, uma vez, eu lembro que eu estava indo e voltando para a igreja, e aí teve uma vez que a gente viu dois e falou, e aí, meu? Ele me falou, não está confirmado. Você vai tomar vergonha na cara até quando? Quando você vai tomar vergonha na cara? Porque é o seguinte, eu e a tua mãe, a gente está tentando enxergar Deus em você e você não colabora. Então, tipo assim, ou você toma vergonha na cara e de fato serve a Deus de verdade, ou não. E depois daquele dia em diante tudo mudou. E a questão também do Rian. Eu abordava o Rian de uma forma muito ignorante. Porque você tem que fazer, porque você tem isso. Não, você está errado de usar louca. Você está errado de ficar doido de fora. E a gente já falou, muda o teu discurso. Começa, tipo assim, a abraçar e tudo mais, e ser de uma forma diferente. E até uma vez eu lembro que eu só falava para ele, tamo junto, beleza? Tamo junto. E aí esse tamo junto, ele veio no sábado, café com os varões, que vai agora, próximo mês, completar 2 anos que ele voltou para a igreja. Mas não é? Só 2. Vou fazer 2 anos aí que ele voltou, e agora virou até pregador na Eita, tá preocupado com o chamado dele. Tá no começo. Irmão, vamos até o 9, tá? Vem até 9 horas, amém? O bom que vai ter a partir do 10 a gente continua a semana que vem. Para encerrar, tem uma frase que eu falei que diria desde o começo. Gostaria que todos lessem comigo. Eu vou ler uma, depois vocês repetem comigo, tá? Não terá misericórdia, amém? 1, 2, 3. Não terá misericórdia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos todo mundo vir para cá para mim finalizar o culto aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu. Eita.
Vem, Cláudio. Isso. Glórias ao Senhor. Não teremos vergonha. E eu sei que cada um de nós carregamos alguma dificuldade, né? Alguma questão que talvez quer nos paralisar nessa nossa caminhada com Cristo. E não queremos entrar em detalhes aqui, mas eu queria que nesse momento cada um pudesse falar aquilo e qual é a área da tua vida que nós vamos orar nessa noite. Alguma área que talvez tenha te tirado a paz, que tenha te preocupado, ao ponto que se nós não tomarmos cuidado, nós não estarmos na posição, isso talvez pode ser que nos afaste da presença do Senhor. Eu vou começar comigo, eu peço oração pela minha área assim, sentimental. Quando eu falo sentimental, não é porque eu estou mal com a minha família, com a minha esposa, não. Eu estou muito bem. Mas eu carrego comigo esse sentimento de fazer o bem para todo mundo, e acaba que quando de repente algumas coisas me frustram, a minha cabeça, irmãos, o meu sentimento me coloca para baixo, ao ponto que eu quero parar, que eu quero desistir, e que é uma presença, sabe, sentimental do pastor. Eu queria muito ter esse sentimento da Letícia, sabe, tipo assim, mas é isso, se for para me levar agora, me leva, mas eu carrego muito essa área sentimental, então, acho que é porque eu sou filho único, né? Eu quero abraçar todo mundo e tudo mais, mas olha, por essa minha área da minha vida. Irmão de volta, alguma área da tua vida? A área da minha vida é família. Família. A maioria, eu acredito que vai falar essa questão da família. Lê uma área que você quer que a gente ore. Família. Nosso pastor fala. Mais um dia, né? Olha para Deus, dá mais um dia. Amém. Mais um dia. Pastor Arnaldo, uma área da vida do Senhor que a gente olha nessa noite. Manda eu. Tem uma família que tem um filho homossexual, a gente precisa orar muito por ele. Sinceramente, assim, desanimar na igreja por causa de problemas isso aqui hoje, é uma coisa que eu também trabalhar dentro da minha mente. Agora, o que às vezes me entristece, dá muito às vezes eu tenho vontade de vir hoje mesmo, um dos dias, é a minha comida. Só isso que às vezes me entristece. Saúde. E muitas a gente acha que não, mas é um dos índices mais altos que os nossos irmãos não conseguem ver os cultos. É isso. Chega no final de semana, irmãos, é um monte de mensagem. O senhor não vai conseguir porque a gripe me pegou, eu estou com dor de cabeça, fulano está bom, então é legal. Vamos estar orando. Nossa Senhora Eunice. Mas também a família. Família, amém. Minha família, na verdade, meus filhos. Amém. Sério, né? Pelo meu esposo, pelo filho. Amém. Amém. E você? Família. Pela bala de cada dia. Porque se ele não recebe a bala, ele fica triste. Amém. Vamos estar orando, porque cada um se percebe que não é algo padrão. Todo mundo aqui poderia falar família, mas cada um de nós carregamos conosco a nossa dificuldade, os nossos problemas, as nossas questões. Mas nós servimos um grande Deus que pode todas as coisas, e para Deus nada é impossível. Então nós vamos apresentar aqui nesse momento cada pedido nas mãos do Senhor. Presbítero Lucas, pastor Lucas, deve assumir a missão. Senhor Deus, Pai Deus. Senhor meu Deus, nós estamos agradecendo diante da tua presença, Senhor. Apresentamos o Senhor para pedidos aqui nessa noite, Senhor. Pai amado, Pai querido, você imagina, Senhor, está no seu familiar, Senhor, na saúde, Senhor, parada, Pai, família, Senhor, Pai, que eu possa saber do coração, a se sentir bem, Pai,
9h30, quinta-feira, o encerramento da campanha, que tem por tempo para isso. Nada é impossível. Sexta-feira, a carta com as irmãs foi cancelada, porque foi cancelado o congresso lá, nós fomos avisados hoje, então não teremos carta. Sábado de manhã, consagração, sábado à noite, culto com louvor. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto da família. O pastor Arnaldo nos deu a bênção apostólica nessa noite. Amém? Meu Deus, tu és tão grande, tu és tão Pai, Deus vivo, Deus de glória, Deus que tudo pode. Por isso nós cremos na sua grandeza, no teu poder infinito e na tua bondade eterna. Pai, da vitória do céu, Pai, a cada família, oh meu Jesus, meu filho, nós precisamos de o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre